Parou? Presta atenção. Prestou? Pois é, agora sim você se alinhou com a lua cheia em Capricórnio. Vem cá entender no céu o que te acontece. Fiquem atentos nesses pormenores, fiquem atentos também no inscrever-se aqui no canal, no gostei, no clicar, no like e no Holanda Verso, nosso clube de vantagens, na escola de carlosholanda.com.br, né, Carlos Holanda Astrologia, onde a gente tem uma quantidade enorme, né, uma formação inteira de cursos online, que você pode fazer, às vezes, só a disciplina que te interessa. Se informe aí. Percebeu aí esse tom meio imperativo lá no comecinho do vídeo? Pois é, a lua cheia em Capricórnio, ela toma esses ares de comando, de controle, de estabilização e também de definições bastante rígidas, tantas vezes, sobre aquilo que tem que ser feito, especialmente se for algo ligado a algum tipo de tradição, algum método ou algum fazer reconhecido, que já deu certo, que é só repetir, que tem que conhecer bem e assumir a responsabilidade por aquilo. É certo que durante uma atmosfera mental como essa, sabendo que uma lua cheia pode durar aí com alguns efeitos até mais ou menos a próxima lua nova, né, uns 14 dias aproximadamente. Então, sabendo que essa atmosfera mental aí mexe com todo mundo até um certo ponto, até um certo grau, é bom entender como é que essa coisa funciona. E essas dicas preliminares, elas têm a cara do que a gente vai experimentar na casa do mapa astrológico da gente em que a lua cheia estiver ocorrendo. A lua cheia, se ela está em Capricórnio, o Sol tem que estar no ponto oposto, em Câncer. Vai acontecer ali em 1 grau e pouquinho, né, no comecinho do signo de Capricórnio e no comecinho do signo de Câncer. Ocorre com exatidão no dia 22 de junho, bem em meio àquele excelente aspecto de Mercúrio com Marte, um sextil, que é um bom potencializador da mente. Lembrando que esse Mercúrio também está em Câncer, signo regido pela Lua. Quer dizer, Sol, Vênus, Mercúrio, tudo em Câncer. A Lua em Capricórnio, essa Lua governa esses 3 fatores. E ela, por seu turno, é governada por Saturno. Saturno, que é o regente de Capricórnio, que está em Peixes. Nossa, Carlos, é astrologuês demais. Pois é, mas é assim que a gente tem que pensar quando a gente vai analisar um céu de um momento, um mapa astrológico. Agora, eu vou traduzir esse astrologuês todo para vocês entenderem. As posições de Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Saturno são cruciais para a gente entender o desenrolar dos 14 dias à frente. Estamos falando de vários fatores em signos de água, Câncer e Peixes, e da Lua em Capricórnio, que é um signo de terra, regido pelo Saturno, que está em Peixes. E essa quantidade muito grande de fatores em água é algo que suscita estados emocionais entre os muito profundos, aqueles em que a gente para, reflete, sente profundamente, se descobre sentindo determinadas coisas que às vezes nem queria admitir que sentia, e por outro lado, a gente pode ter um comportamento meio lunático, especialmente as pessoas muito mais suscetíveis. O que é um comportamento lunático? Trocando em miúdos, a gente pode dizer que é aquela coisa de mudar muito depressa sem que as pessoas consigam prever o comportamento. E muitas vezes, nesse caso aqui de muita água regendo as condições presentes, vem por conta de sutilezas, de coisas assim que as pessoas mais duronas, mais exteriorizadas, extrovertidas, nem sempre vão entender por que causaram tamanha comoção. Também é importante a gente indicar que as localidades sujeitas a problemas com água, né, com muita água, enchentes e coisas similares, ou ainda com a falta de água, esses locais tendem a ter repercussões outra vez. Tem que ter atenção, tem que ter medidas preventivas, tem que ter planos de contingência. É a hora em que as pessoas precisam se precaver um pouquinho mais. A sorte é que isso vai durar 1 dia, 2 e dá para contornar. Sabendo que nós vivemos aí, durante abril e maio, uma fase terrível na região sul do país, no Rio Grande do Sul. Isso não significa que esse mapa está horrível e que o mundo vai desabar, mas que precisa ter essas precauções já mais à mão. Agora, há outros fatores que são
favoráveis aqui, especialmente no fato de facilitar a expressão dos sentimentos, as expressões artísticas, musicais. Lembra que o regente da Lua está em Peixes. É uma fase em que o esforço, a tentativa de transformar coisas que eram subjetivas, suposições, em coisas que possam ser utilizadas, praticadas, pode ser bastante bem sucedida. Pode haver uma necessidade, para a grande maioria das pessoas, de bastante esforço, bastante dedicação a trabalho, a responsabilidades, especialmente na primeira semana, né? A lua cheia ocorre no dia 22 e a semana decorrente exige um esforço dobrado até para poder receber reconhecimento e também evitar que as coisas entrem em caos, entrem em falta de controle. Durante uma fase como essa, é muito importante que, se você se diz disposto a assumir um compromisso, assuma o bendito do compromisso. Você não dá muita desculpa para fugir dele, não. Nem que você tenha que desmarcar com uma coisa menor. Se a coisa é séria, você leva a cabo. Às vezes, se a coisa é menor, você fala assim, isso aqui eu posso fazer depois, mas você assumiu o compromisso de fazer, tem data. Você dê um jeito, faça um esforço, o melhor que você puder, né, para levar aquilo ali a cabo. E se não conseguir levar a cabo dentro do prazo, demonstre aqui para os demais que vão depender dessas condições que você fez todo o possível e que, mesmo não conseguindo entregar as coisas ou levar assim, aquilo que prometeu a cabo, que você consegue fazer num prazo renegociado. Não pode deixar a peteca cair numa fase como essa, porque se por um lado você assumiu o compromisso e conseguiu trabalhar naquela direção direitinho, sua credibilidade vai lá em cima. Por outro lado, foi negligente? Nem precisa dizer o que pode acontecer com o seu status. Algumas pessoas podem até se queixar um pouco de não terem tempo para dedicar aos familiares, os familiares reclamam, às vezes tem um ou outro conflitozinho em família que não consegue resolver de imediato. Senta, pede um tempo, conversa, fala assim, eu vou resolver, nós vamos conseguir resolver juntos, não precisa jogar todas as coisas nas minhas costas. Isso aqui é fala bem capricorniana, né? Me dá isso aqui que eu faço, eu resolvo tudo, vocês não vão conseguir, me dá aqui. Não, nós vamos resolver juntos. Transmite um pouco de credibilidade, delegue algumas responsabilidades, você vai ver que a colaboração vai aumentar, a negociação de prazo fica melhor, ninguém se sente ali diminuído e você consegue tocar o período muito bem, obrigado. E como eu disse minutos atrás, nesse vídeo, procure saber em que eixo, quais são as duas casas em que ocorre essa lua cheia. Por que duas casas? Porque a lua cheia está aqui e o sol está aqui, né? Vira um eixo só, vira uma coisa só, tá? Então, se você tem a Lua na 1, o Sol está na 7. Na 2, 8. 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. Então, são 6 eixos que vão ser ativados de acordo com a posição que isso ocupar em seu mapa astrológico. Se for no eixo 1, 7, o ego, a si próprio, as iniciativas pessoais, os relacionamentos, os pactos e os contratos. Na casa 2, os recursos financeiros, materiais, talentos e as possibilidades de ganhos ou perdas ali do outro lado, ou ainda o valor que se dá a aspectos intuitivos, né? Emocionais, intuitivos. Na terceira e na 9, a consideração importante que se tem que fazer sobre os rumos que os estudos tomarão, as falas, que falas devem ser feitas, como é que elas devem ser construídas, não pode ser feita a esmo. Na 4 e na 10, os assuntos imobiliários, familiares, a reputação, a visibilidade, vida íntima, vida pública vão chamar a atenção. Na 5 e na 11, a forma como você expressa originalidades, criatividades, às vezes estudos e trabalhos sobre artes, e o modo como o público recebe isso, que responsabilidades você assume diante de associações, assembleias e clubes, né, e o grupo ao qual você pertence, como é que as pessoas te rotulam em função dos esforços que você realiza. Na 6 e na 12, muita atenção ali com o estado do corpo, da saúde, se a dieta está bem, se de repente é preciso você dar um tempinho para você coordenar, contemplar um pouquinho melhor, às vezes até se isolar para sair de uma situação complicada em que todo mundo te cobra de alguma coisa, para você poder organizar melhor
enxergar de longe, né, e cuidar do corpo principalmente. Às vezes conversar de uma maneira mais palatável, civilizada, sem sair metendo o pé na porta, com colaboradores, pessoas que você contrata, subalternos, isso pode resolver um monte de problemas. Isso aí delegando direitinho, né, as coisas segundo as capacidades. Isso vai ajudar um pouco. Fiquem atentos nesses pormenores, fiquem atentos também no inscrever-se aqui no canal, no gostei, no clicar, no like e no Holanda Verso, nosso clube de vantagens, na escola de carlosholanda.com.br, né, Carlos Holanda Astrologia, onde a gente tem uma quantidade enorme, né, uma formação inteira de cursos online, e que você pode fazer, às vezes, só a disciplina que te interessa. Se informe aí. Um beijo, até breve.